Salve, salve! Estamos de volta. Esse é o Encontro Racional de número 11. O programa que tem como objetivo falar sobre a história dos estudantes de cultura racional, das suas experiências com a leitura dos livros Universo em Desencanto, as suas provas e comprovações ao decorrer dos seus estudos e principalmente sobre as experiências vividas com o nosso amado mestre Manuel Jacinto Coelho. No programa de hoje eu tenho um prazer de apresentar para vocês uma pessoa que teve na minha vida pessoal, nas minhas experiências pessoais, ela teve uma presença em um dos momentos mais fortes, mais importantes da minha vida. E nesse momento que eu tive essa experiência de estar sentado ao lado de um ser que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. Essa pessoa que eu vou apresentar para vocês, ela estava presente nesse dia. Uma das memórias que eu tenho, que a minha mãe, que ainda está presente nesse plano, tem, e meu pai também viveu esse momento, e essa memória ficou marcada na minha vida, porque são 3 momentos que eu tenho muito fortes na lembrança, e lembrar desse momento especificamente, com alguém que viveu esse momento, e saber quem é essa pessoa, e a história que ela viveu, e as experiências que ela viu e ouviu. Então eu fico muito honrado. Eu estou aqui falando da Raimunda Nonata Batista, uma irmã nossa. Eu queria dar os meus... Seja bem-vindo, Raimunda, minha irmã Raimunda. Como é que você está? Salve, salve. Salve, salve, Wilson. Tudo bem? Tudo aqui está tudo bem, sim. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro. Moro atualmente aqui no Rio de Janeiro. Mas o meu encontro com o Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, ele foi muito importante na minha vida e continua sendo até hoje. Porque eu conheci Manuel Jacinto Coelho nos meus anos de 1983, eu tinha apenas 16 anos de idade, quando vim ao retiro pela primeira vez. Então, vindo ao retiro pela primeira vez, eu não era estudante de cultura racional, eu vim simplesmente como uma funcionária de uma pessoa que morava em Brasília, eu morava em Brasília com ela, e vim aqui pela primeira vez. Então, quando cheguei aqui ao retiro racional, tive o maravilhoso encontro com o Racional Superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, me falando: minha filha, quanto tempo, salve minha filha, quanto tempo, e eu nunca tinha visto aquela pessoa. Maravilha. Então, que ano foi isso? Que ano foi? Isso foi em 1983. 1983. E a 1983. sua idade era quantos anos? 16, né? 16 anos. 16 anos. Então, eu fiquei muito emocionada em ouvir a voz daquele homem. Eu nunca tinha visto ele na minha vida. E foi impressionante, porque as pessoas que estavam perto de mim falaram assim: mas ele falou com ela, ficaram impressionados de ver ele levantar da cadeira e falar para mim: salve minha filha, quanto tempo? E eu nunca tinha visto ele. Incrível. Então isso se passou, voltei para Brasília novamente, e 3 anos depois eu já estava morando dentro da casa do seu Manuel, a convite dele. A convite do seu Manuel. Vamos tentar dar só uma pausa nesse meio tempo para a gente tentar entender melhor. Você chegou no retiro a primeira vez, né? Como uma convidada, alguém a primeira que estava só de passagem. Exatamente. Não tinha conhecimento de cultura racional, não tinha conhecimento do retiro racional. Não tinha. Não tinha conhecimento, não sabia quem era Manuel, não sabia o que era cultura racional. Eu estava ali como uma funcionária de uma pessoa de Brasília. E você passou na frente dele como na banda? Em que momento? Ou passando na varanda normalmente? Passando com a banda, com as pessoas desfilando com a banda, mas eu nunca tinha visto aquele senhor. Que maravilha. Foi quando ele levantou da cadeira e me falou: salve minha filha, quanto tempo? Então as pessoas ficaram assim,
maravilhada de ver ele falar com uma pessoa a qual ele nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto ele também. Aí, voltei para Brasília, né? Comecei a estudar cultura racional e daí adiante nunca mais parei de estudar cultura racional, porque é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, com a minha vida e com a vida do Manuel Jacinto Coelho, o qual eu já conhecia sem saber que conhecia. E o mais interessante seu primeiro contato, né, com a cultura racional e com o universo ao redor da cultura racional, que é o retiro racional, que é a presença do racional superior da Terra, né, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Sim. É que as pessoas que estão ouvindo aí, nós temos esse hábito, né, nesse período de desfilar em uma banda marcial enorme, e as pessoas seguem essa banda. E o Retiro é uma cidade enorme, construída realmente para abranger centenas de pessoas em eventos, né? Milhares de pessoas em eventos. Então ela fala desse momento de estar subindo nesse desfile, estar passando na frente dele, que era um hábito nosso, né? Nesse período, nos anos 80. O Retiro dava em eventos ali, dá 3, 5, 10 mil pessoas no final de ano, era muita gente. Então, para você ter uma certa atenção, é pouco provável, porque as pessoas passam em quantidade muito grande na frente dele. Qual foi a data? Você lembra qual foi a festa que você foi? Foi numa festa de setembro, do dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro. Isso, do dia 2 de setembro. Então, para quem está ouvindo, já é um evento grande, né? São 4 datas muito especiais, que é o 13 de maio, né? O 2 de setembro, o 4 de outubro e o 30 de dezembro. Isso, e 30 de dezembro. Então ela fala de um movimento aí, nesse período de 83 eu estou chutando no mínimo 5 mil pessoas, Raimunda. Nossa, era muita gente, era tanta gente que a gente se perdia no meio daquela multidão de branco, né? Sim, é verdade. Então a gente ficava meio perdido, porque principalmente a mim que não conhecia, né? Não sabia do que se tratava. Foi uma experiência diferente para você, né? Que você chegou nova e você entra nesse mundo de pessoas assim, de branco, né? Que impacto causou para vocês? Então, ainda teve um agravante, porque o chefe da caravana, que na época era o seu Porto, ele disse para mim dentro do ônibus: o que você está vindo fazer aqui se você não conhece o Racional Superior, se você não conhece o Manuel Jacinto Coelho? Eu fiquei sem saber o que responder para ele, porque de fato eu não conhecia, eu não sabia nem para onde eu estava vindo. Como é que eu ia saber quem era Manuel e o que era cultura racional? Esse impacto dele ter falado comigo, levantado da cadeira e falado comigo, isso aí causou assim uma comoção nos que estavam perto, que como é que ele falou com ela? Ele não conhece ela, entendeu? Foi muito interessante isso. Mas antes dele falar comigo, eu estava no hotel segurando uma criança no colo, e veio aquela luz muito grande em cima de mim e falou comigo: desce e vai conhecer Deus. E eu fiquei tão apavorada que eu entrei naquele desfile sem saber nem o que eu estava fazendo, porque eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca tinha presenciado uma luz tão grande em cima de mim falando: desce e vai conhecer Deus. Foi um impacto muito grande na minha vida, e que eu levo isso na minha história de vida com Manuel Jacinto Coelho. Ela conta, para quem está ouvindo aí que não entende o que está acontecendo, ela estava num local, porque o retiro, como a gente estava falando aqui, são milhares de pessoas ao mesmo tempo nesses eventos, né, nessas épocas dos anos 80. E existe um local, né, que é a gente chama de hotel, que é um local que cabem ali mais ou menos umas 60, mais ou menos umas 65 famílias, né? E são quartos separados, as pessoas têm esses cantos para descansar, né? Para repousar de viagens muito longas. E ela veio de muito longe. Você veio de Brasília, que você falou, né? Brasília, exatamente, de Brasília. E ela ficou no quarto com uma criança, não é isso, Raimunda? Isso mesmo. E esse momento de ver luzes, né? Ou de ouvir vozes, para quem é médium, para quem é espírita, para quem é de Umbanda, acha muito comum, não é?
E na cultura Isso. racional... Só que eu não conhecia. Exato. Eu não conhecia exatamente nada disso, nada, absolutamente nada. Exato. Eu era simplesmente uma garota de 16 anos, Exato. não tinha ideia de nada disso, da evolução que era a cultura racional, que existia essas luzes que acompanham o livro do Universo em Desencanto, os emissários, eu não conhecia nada disso. E o que é mais interessante, ela está narrando, porque esses líderes de caravana, esses chefes, tinham alguns questionamentos na época, né, que já vinha desde 77 até o início dos anos 80. Para entrar no retiro você precisava ter convite. Para entrar no retiro você precisava ter lido os livros. Então, no caso dela, era um caso bem atípico, né? Ela vinha sem conhecer o livro, sem conhecer o mestre, sem saber o que é o retiro racional, que era o local onde ele recebia os estudantes, né? Foi construído para receber os estudantes de cultura racional. Então ela chega num cenário novo e ela se depara com, no canto dela, né, descansando com uma criança, ela se depara com um avistamento de luzes, né? Então para ela foi um impacto, porque ela não vem dessa linha, né? Você tinha uma história, a sua religião na época era cristianismo, você estava ligado em algum movimento que você eu era católica, da Igreja Católica, eu era da Igreja Católica, não conhecia nada disso, não tinha a menor ideia do que se tratava, então para mim foi um impacto muito grande, porque eu nunca tinha visto uma luz daquela. E essas experiências para você foram experiências muito fortes, né? E você saiu do quarto, você tomou um susto, né, com essa energia? Então, eu saí do quarto com a criança e fui em direção àquela banda que estava tocando e entrei no meio daquele povo todo e perdida porque eu não encontrava a mãe da criança e eu com a criança no colo. E apareceu um senhor que me acompanhou de Brasília. Eu falei assim, mas eu preciso encontrar a mãe dessa criança. Ele falou assim, entra aqui na minha frente. Aí é quando a gente segue o desfile, eu na frente dele, o senhor Valdemar, eu na frente dele. Foi quando nós passamos na frente do seu Manuel, foi quando o seu Manuel levantou da cadeira e falou, salve minha filha, quanto tempo? Mas ele falou este salve 3 vezes, levantado da cadeira. E isso, o Valdemar, que era uma pessoa antiga, já da cultura nacional, ficou impactado, né? Porque nunca tinha visto o seu Manuel fazer aquele tipo de referência, entendeu? E foi muito, muito emocionante. Eu desci aquela rampa chorando muito, muita lágrima, entendeu? Com o decorrer do tempo, foi que eu fui saber que eu já fazia parte da vida do Manuel Jacinto Coelho. Essa parte que você chega no retiro, você se depara com ele, você sai dessa festa, você tem alguma relação nesse primeiro momento a mais de contato, ou só vai acontecer alguns anos depois, quando você retorna para o retiro? Não, vai acontecer 3 anos depois. Vai acontecer 3 anos depois, quando eu vim novamente no retiro e que ele me convidou para vir morar. Quase 20 anos de idade, né? Com 16, 17, 18 com 19. Com 19. Com 19 anos. Exatamente. E você voltou ao retiro, como é que foi esse primeiro contato com ele depois desses 3 anos? Que você chegou nessa posição de... Foi emocionante, porque ele falou para mim assim, eu cheguei na porta da varanda e ele falou para mim assim, você tem que vir morar aqui, você tem que vir morar aqui no retiro. Aí eu falei para ele, mas eu não posso vir morar aqui porque eu moro em Brasília, eu trabalho em Brasília. Ele falou assim, volta lá, pega as suas coisas e vem morar aqui. E assim foi. Assim eu fiz. Fiquei 3 dias no retiro, voltei para Brasília, peguei as minhas coisas e vim embora. Que maravilha. Daí por diante, fiquei morando com ele até o dia da transformação dele. Então você foi de 86, é isso? A 91, direto, né? Isso, exatamente, direto. Sem sair para lugar nenhum. A Raimunda, ela tinha uma relação, as experiências da Raimunda, digamos dessa forma, né? Os testemunhos, os relatos dela, são relatos diferentes. Cada um viveu nessa história da cultura racional o seu momento com o mestre, né? Seja ele muito curto, ou seja ele muito intenso. E cada estudante tem as suas passagens, né, de
de conversas, de provas, que já são o suficiente para essas pessoas. Esses segundos de contato já são mais do que prova de quem ele verdadeiramente era, mas no caso da Raimunda, esses anos foram anos intensos, porque ela ficou ao lado dele durante muito tempo, né, Raimunda? Muitos anos, fiquei ao lado dele muitos anos. Eu cuidava exclusivamente dele. A sua função era essa, né? Ficar ao lado dele, né? Então era... Isso, exatamente. Era muito comum para você ver e ouvir as coisas que são os relatos racionais, não, Raimunda? É verdade. É muito emocionante. Eu fico até emocionada de lembrar os momentos que estive junto com ele, as passagens. E teve um dia muito interessante que eu vou te contar hoje. Nós estávamos sentados na varanda e tínhamos plantonistas do lado de fora. E ele olhou para o casarão, você sabe qual é o casarão que eu estou falando, a portaria do retiro. Uhum. E tinha um disco voador enorme acima do casarão. E ele olhava para aquele disco voador e falava assim, você está vendo? Eu falei, estou, pai. Aí ele perguntava assim para mim, vai ali com os plantonistas, pergunta para eles se eles estão vendo alguma coisa. E eu ia lá, o pai Manuel está perguntando se vocês estão vendo alguma coisa. E eles respondiam, não, a gente não está vendo nada. E eu voltava nele e eu dizia para ele, pai, eles não estão vendo nada. Aí ele perguntava para mim, mas você está vendo? Eu falei, estou, pai, não é o disco voador que está em cima do casarão? Aí ele falava novamente, então volta lá novamente e pergunta se eles estão vendo. E eu voltava dos plantonistas e perguntava novamente, vocês estão vendo alguma coisa? E ninguém estava vendo nada. E eles falavam, não estamos vendo nada. Aí já ficaram assustados, achando que estava tendo alguma invasão, alguma coisa acontecendo, né? No retiro, exato. Isso. E eu voltava nele, pai, eles não estão vendo nada. E ele perguntava, mas você está vendo? Eu estou, pai, eu estou vendo o disco voador lá em cima do casarão. Ele falou assim, então volta novamente lá e pergunta a eles se estão vendo. Ele tem uma metodologia única, né, Raimundo? Essa forma de ensinar dele é incrível. Exatamente. E os caras não estavam vendo nada. Aí ele falou assim, então, Raimunda, é só para nós dois. É só nós dois que estamos vendo eles. Eles estão visitando o retiro e ninguém enxerga. Mas isso ficou marcado na minha vida. Que incrível, ficou marcado na minha história. Eu imagino, é muito interessante. Eu imagino como é maravilhoso te ouvir, Raimunda, porque essa visão, a diferença desses relatos da Raimunda, para quem está ouvindo pela primeira vez aí, é que você que passa por esses segundos de entrar na varanda, de falar com o mestre, de ter essas oportunidades de passar um tempo com ele, bater um papo, é uma coisa, e você passar o dia inteiro durante muitos anos é outra coisa, né? É verdade. E acaba ouvindo e vendo não só as suas próprias provas, mas as dos demais, né, Raimunda? Então você cria dentro de você um dicionário de mil coisas que você viu. De informações, é verdade. E teve outro fato muito interessante, que a gente chegou da rua. Ele, em vez de sentar no trono dele, na cadeira dele, ele sentou na cadeira ao lado. E eu perguntei a ele, pai, por que o senhor não sentou na sua cadeira? Ele falou, porque o racional superior está sentado nela. Eu não posso sentar em cima dele. Mas aquilo foi muito interessante, porque eu não só perguntei, mas vi o racional superior sentado. Manuel Jacinto Coelho sentado em uma cadeira e o racional superior sentado na cadeira dele. Então isso aí é uma coisa que ninguém me tira, porque eu vi, não foi ninguém que me falou, eu presenciei isso. Lindo, Raimundo. Outra coisa que eu presenciei, o racional superior entrando e saindo dentro do Manuel. Isso, rapaz, foi algo muito impactante na minha vida. Ele entrava dentro do corpo do Manuel e ele saía caminhando como se ele fosse uma pessoa igual ao Manuel. É igualzinho, sem tirar nem pôr.
Por isso que fala, Manuel apareceu aqui, Manuel apareceu ali. Não foi Manuel, foi o racional superior, porque ele é igualzinho. E o que é mais interessante, eu estou aqui fazendo uma análise junto do teu relato, porque a áurea dele, né, essa energia que cerca. Eu lembro até de um relato interessante que o Bergil falou há muito tempo atrás, né? Falava sobre a energia que vem nele, né? Ele comentou que uma vez decidiu passar o mestre com, se eu não me engano, eu não lembro com perfeição, se eu estiver errado, infelizmente eu não tenho como perguntar para o nosso irmão, mas ele dizia o seguinte para mim, ele falou que ele estava com o senhor rei de Angola, alguma coisa assim, passando uma mensagem, alguma coisa assim, né? Ele falou assim, inventei de passar por trás, né? Assim, da cadeira, alguma coisa assim, que ele tentou, para não passar na frente, né? Deu uma volta por trás. E ele falou assim, a energia era tão forte que eu saí dali tonto, entendeu? Passando por perto dele e saí tonto. Então, usando esse mesmo exemplo, falando de energia e de força, eu acho que ficar ao lado dele durante muito tempo é inevitável que a sua energia não entre em sincronia com a dele, Raimunda. Porque são as pessoas que cercam ele. Então, ele deixa o ambiente mais leve, ele reduz a carga magnética. Então, reduzindo a sua energia, né, e ligando a energia dele, porque você está o tempo todo ao lado dele, é óbvio que você vai ter a sua sensibilidade aflorada. É óbvio que você vai entrar no mesmo canal, na mesma frequência dos habitantes do mundo racional. Na mesma frequência dele. Sim, porque você tem que ficar ao lado dele o tempo todo. Então, imagina uma pessoa extremamente pesada do lado dele. Não seria óbvio, né? Então, ele vai limpando e vai conectando você num campo. Então, no meu entendimento, talvez você veja de outra forma, eu acho que por você estar tão próximo dele o tempo todo, né, ele acaba abrangendo esse campo de energia, abrangendo você, e você passa a entrar em contato com esse campo visual dele, né? Então, vê o racional superior, vê as energias passando, né? Eu tive essas experiências no retiro muito breves, né, de você ver algo passando nitidamente, ou ver alguém sentado numa mesa, né? Você nitidamente vê, e por um segundo não vê mais. E no meu caso não é nem um quinto, né, da tua experiência, porque você está ao lado dele. A minha experiência foi muito intensa, mas muito intensa mesmo com ele. Teve outro fato que aconteceu, dele estar deitado, ele estava deitado no quarto dele, e do quarto dele a gente via a sala de jantar dele. E ele estava deitado e estava na sala de jantar ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, ô pai, como é que o senhor pode estar deitado e estar na sala de jantar? Ele falou assim, aqui estou eu, na sala de jantar está o racional superior. Rapaz, aquilo para mim foi demais, como diz assim. Foi demais, foi muito lindo, muito intenso, foi muito maravilhoso. Então, quando você via Manuel, era a mesma coisa de você estar vendo o racional superior. Talvez até em alguns momentos, né, Raimunda, você fique na dúvida de quem você está vendo, né, Raimunda? Porque quando você vê Você está vendo o Manuel ou você está vendo o racional superior, né? E isso é um questionamento dos relatos que a gente tem ouvido e gravado, quando as pessoas falam, por exemplo, estava falando hoje com um irmão nosso, um amado irmão nosso, que vai gravar em breve, e ele falava muito sobre essas questões de tamanho, né? Muita gente que fala sobre isso, um dia estava maior, um dia estava menor, e você vê essa variação de corpo. Então, esse teu relato... Um dia estava... Pode falar. Um dia estava de olho verde, outro dia estava de olho azul. Exato. Era uma coisa assim, surreal. Nós gravamos o relato da Simone falando do Jornal Racional, que eles subiram pegando a câmera ou de emergência porque os olhos deles estavam azuis, né? É verdade. Então, a matéria, eu acho que para quem está ouvindo e quem não está entendendo absolutamente nada, a gente está falando de um ser humano aos seus olhos que tem uma aparência muito simples, muito comum, e é muito comum um questionamento, né? A gente já gravou outros relatos, a pessoa olhando e dizendo assim, mas é Deus? Eu conheço 2 relatos, e um vai ao ar em breve, né, de um irmão nosso que vai contar isso, desse questionamento de estar falando com o mestre à distância, né, um falando com um quadro em casa,
em Minas, o outro bem longe também dele, falando, e quando chega perto dele vem a resposta. Então, quando você fala de um médium, se a gente fosse falar de um médium, talvez você que esteja ouvindo e esteja entendendo dessa forma, a gente falaria de um médium com algumas capacidades e com algumas limitações, mas no caso dele, a presença dele física e a presença dele no seu entendimento, né? Você que não conhece a cultura racional energética, né? Se trata de um ser que não está na limitação da matéria. Então, estar maior ou estar menor, ou ter os olhos por natureza, castanho escuro, não é isso, Raimundo? Eu acho, né? O olho castanho dele. Escuro, isso. Então, por ter um olho castanho escuro, você pode se perguntar, mas como é que ele fez isso? Ele botou lente de contato? Não botou, porque as câmeras estão filmando isso. E esses momentos que as pessoas estão narrando, esses momentos que são centenas de pessoas, era muito comum nos anos 80. Raimundo ouviu muitas vezes esses jornais, pessoas do Brasil inteiro falando. Ele esteve na minha casa, esteve na minha cidade, esteve no hospital comigo, e foi esse senhor que divulgou para mim. Então, está se falando de matéria, está se falando de uma presença além da presença física, de um ser que poderia estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, talvez seria o melhor entendimento para você que está ouvindo o relato da Raimunda, de ver ele em 2 lugares. Isso é um relato comum. É um relato comum, não é só a Raimunda, não. Tem outros relatos que vocês vão ouvir aí, de outros estudantes falando a mesma coisa. Centenas de pessoas falando a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito gratificante, é muito lindo. E não é só eu que vi isso, muitas pessoas passam por isso, estão vivendo isso. Pessoas que nunca viram, nunca ouviram e nunca vieram aqui no Retiro Racional, e tem essas provas e comprovações que o Racional Superior ele está presente, porque a matéria do Manuel não está presente, mas o Racional Superior, o autor do livro Universo em Desencanto, ele está presente em todo e em qualquer lugar que existir um livro desse, ele está presente, porque ele, além dele estar presente, tem um emissário do dono do livro que está junto, fazendo o que for preciso e necessário por aquele leitor. Porque aquele leitor se torna um filho dele. É o núcleo da cultura racional. Eu acho tão belo essa tua experiência e tão única. E, ao mesmo tempo, eu acho que você já tem mais do que certeza disso, que você teve o privilégio, na nossa comunidade, em 20 mil, em 30 mil, que teve esse privilégio. Então, não é todo mundo que teve essa experiência. Se não é um familiar, né, ou se não é um grande amigo de infância, e mesmo que fosse um grande amigo de infância, não teria esse contato tão intenso, porque a gente está falando de um momento... Tão direto. Não tem como, porque a gente está falando de um momento, principalmente nesse período de 83 para 85, de ter 10 mil pessoas em um evento, né, ou mais, nos jornais racionais que eu tenho gravado, a informação do Jornal Racional diz, né, de 20 a 80 milhões. A Terezinha gravou vários vídeos falando 80 milhões, na varanda muitas vezes as pessoas falando 80 milhões, e relatos dele também falando da quantidade de leitores no Brasil e fora do Brasil. De leitores no Brasil e fora do Brasil, a gente fala de um período que é óbvio, né, para quem estuda a cultura racional, que é atemporal. Ele fala em um tempo e esse tempo muda, né? As coisas que ele falou, por exemplo, eu estava falando hoje sobre isso, Raimunda, e a gente volta a falar agora. Ele antecipou a propaganda da internet, falamos hoje também com nosso irmão Colombo, né? E você vê que ele está vivendo um tempo diferente do nosso. Então, quando ele fala as coisas, a gente não sabe exatamente qual é o momento, né? Então, está sempre falando de um tempo que acontece. Eu vi essa semana, acho que passada ou retrasada, falando sobre o que ele já tinha falado, né? Sobre países que nunca nevou, começaram a nevar. Eu assisti um documentário, agora, um jornal da Índia. E a notícia do jornal era uma parte, se não me engano, da África que nunca nevou.
E começou a nevar. E ele agora está nevando. e ele menciona exatamente isso. Ele mencionou a internet. Exatamente esses países, não é? Exatamente. Exatamente esses países que ele menciona, o local que nunca choveu, que estava enchendo de água, o local que nunca nevou está enchendo de neve. Exatamente. As enchentes no Rio Grande do Sul, casas submersas, que na época não tinha. Não existia. E você viu, não existia, e você viu o que aconteceu no nosso grande Rio Grande do Sul. É verdade. Então, é uma coisa assim que já estava previsto para ele, já tinha visto isso. Sim, ele viu tudo. Há anos à frente, né? Eu queria ouvir um pouquinho do Cavaleiro da Concórdia e na sua história, porque eu sei que você mencionou comigo sobre esse pequeno momento, né? Esse momento que você se deparou com ele pela primeira vez, você jamais entendeu o quanto tempo, né? Onde a gente estava falando. O quanto tempo. E você demorou um tempinho para entender isso, né? Qual foi a mensagem que ele te passou nessa época? Demorei para entender porque ele disse quanto tempo, minha filha. Porque com o decorrer do tempo de convivência com ele, um belo dia eu sonhei que eu cuidava dele pequenininho e ele grandão. Ele pequeno e ele grande. Aí eu perguntei para ele: ô pai, por que eu vivo sonhando com o senhor pequenininho e o senhor grande, se eu só estou conhecendo o senhor agora? Aí ele respondeu: porque quando eu nasci, você fez parte da minha vida. Você foi a velha Amélia Baiana. Só que eu não sabia o que era a velha Amélia Baiana. Para mim, não estava dizendo nada, porque eu não conhecia nada disso. Então, com o decorrer do tempo, o Jorge Elias veio escrever a biografia do Manuel e ele começou a falar sobre esses assuntos do passado dele e mencionou a Amélia Baiana. Então, no Cavaleiro da Concórdia, está lá a trajetória da Amélia Baiana, como é que foi a trajetória da Amélia Baiana na vida dele. E ele disse para mim: você estava no início e estará no fim. De fato, fiquei com ele até a transformação dele. Então, tive a prova e a comprovação que, de fato, fui a Amélia Baiana. Hoje sou Raimunda, a Raimunda do Pai Manuel. Mas na época que ele nasceu, eu fui a Amélia Baiana, a qual fiz o parto dele, assim dito por ele. Para quem está ouvindo, ela fala de um livro, né, chamado Cavaleiro da Concórdia, cujo autor ela mencionou, né, o Jorge Elias, não é isso? Isso, exatamente. E ele narra o nascimento de Manuel Jacinto Coelho, né, esse ser humano incrível que a gente aqui conversa tanto sobre ele. E ela fala nesse livro, fala sobre uma parteira, né, a responsável pelo nascimento dele, né, quem lidou com esse processo. Então, ela está falando, para você que é espírita, para você que é umbandista, que tem essa visão, ou talvez que você tem algum entendimento do hinduísmo, você sabe que esse mundo é de fato de idas e vindas, e ela fala sobre uma outra vida, de um outro momento, né, onde ela foi identificada como parte desse processo, né, como a parteira responsável. Então, são momentos únicos, né, que ela compartilha, momentos que são para ela e para mim, que é estudante, que sabe exatamente o que ela está querendo dizer, né, e os estudantes que estão ouvindo, a importância de entender que essa vida não acontece nada por acaso. Isso só entra só fortifica, solidifica um argumento meu muito antigo. Eu costumava brincar com os irmãos meus nas obras do Retiro, né? Então eu dizia assim: o Retiro tem páginas e páginas de livros de história. São pessoas aqui que precisavam dos mais fortes, dos mais durões, entendeu? Para fazer o que tinha de ser feito. Então, essas pessoas que estão ali não estão por coincidência, não é um acidente, são resgates, né? São idas e vindas, são reencontros. E nesse caso, desse relato dela, só solidifica esse argumento meu, que é um reencontro. Que essas experiências você ouve muito, viu, minha irmã Raimunda? Algumas pessoas dizendo assim, fez parte da tenda espírita e voltou aqui para continuar o processo, não é? Para continuar o processo, exatamente.
Então, eu continuei o processo com Manuel Jacinto Coelho como Raimunda, mas não sabia que eu tinha sido a nega velha, como ele falava, a nega velha baiana. Então, uma coisa que aconteceu muito interessante, que quando eu vim morar no Retiro, ele falou para mim assim: você já é marcada por mim, você tinha que vir para cá. Aí eu falei assim: por quê, pai? Porque você nasceu com o mapa do Brasil na barriga. E eu nunca tinha mostrado para ele que eu tinha o mapa do Brasil na minha barriga, entendeu? Uhum. E, de fato, eu nasci com o mapa do Brasil desenhado na minha barriga. Ele falou assim: você já estava marcada por mim. Com o decorrer do tempo é que eu fui entender o que é estar marcado por ele. Uhum. Com a história da Amélia Baiana, cuidar dele, ficar com ele até a transformação dele. E assim continua a vida. Eu acho até que é meio, mais uma vez, né? Não é por estar só ao lado dele que a sua frequência vibratória muda, né? Isso é numa lei da metafísica, uma lei da ciência. Quando você junta esses elementos da mesma vibração, os elementos iguais vibram da mesma frequência. Então, se você no início da vida dele, né, sem saber de nada, mais uma vez a Raimunda sem saber de nada, né, vai receber uma criança no ato como sendo parteira, e você no ato de amor e de carinho tem essa sensibilidade, esse amor de recebê-lo, eu acredito que esse amor, esse carinho, esse respeito, essa sensibilidade espiritual, né, que conta no Cavaleiro da Concórdia, seria mais do que uma justificativa para dizer é uma forma de estar sempre grato àqueles que amam, àqueles que respeitam o racional superior. E eu acredito que ele encontrou várias formas de salvar. Ele diz que colaborando com o mundo racional você está salvo, divulgando cultura racional você está salvo. Então eu acho que essa é uma das 1000 formas que ele encontrou de ajudar a todos nós, e esse amor e esse respeito que eu sei que a Raimunda teve em outras andanças nesse plano terrestre, né? E nessa última caminhada, minha irmã, eu tenho certeza absoluta de que a justificativa é carinho, amor, respeito. É verdade. E você se dedicou durante tantos anos. Confiança. E foi tão... Exato, confiança, né? Confiança. Confiança, porque a confiança que eu tinha e tenho por ele até hoje, não tem palavras para a gente estar citando esse carinho, essa compreensão, esse respeito que nós todos temos que ter por ele. Nossa, não tem nem palavras para falar. Raimunda, eu te vejo aqui mais uma vez. Antes de começar esse programa, eu me emocionei um pouco ouvindo uma música aqui, né? Fiz uma composição nova que eu vou soltar logo depois desse programa for ao ar. Eu vou soltar essa música. E lembrando daquela churrascaria, né? Uma churrascaria na Dutra. Ah, sim. E ele levou todo mundo, foi meu pai, minha mãe foi. Eu lembro das posições que eu estava. Eu estava do lado, falando ele à minha direita, né? Que ele estava na cabeceira da mesa. Você ao lado dele, logo atrás ao lado dele, em pé. E meu pai do outro lado da mesa com minha mãe, né? E, segundo a minha mãe, ela fala até hoje, parece que tava o Wallace Divina, tava o Banéia, parece. Eu não sei mais. A minha mãe lembra bem, eu não lembro tão bem. Né? Eu estava novo ainda. E ele pediu para todos se levantarem e ele dançar. Todo mundo foi dançar, os casais. Né? Não tinha, eu estava sozinho lá. Era você em pé, ao lado dele, ele sentado e eu olhando pro prato, Raimundo. E eu me frustro tanto com essa lembrança, porque eu podia perguntar um mundo, podia falar com ele o que eu quisesse falar, estava sozinho com ele ali. Então, eu guardo com muito carinho, mas muito carinho essa lembrança. Então você faz parte, como eu falei no início, você faz parte desse carinho e desse momento, porque é uma imagem que eu guardo. Esse é o meu, para você ter o meu desabafo, é o meu refúgio. Sempre que eu preciso conversar com ele, eu viajo em alguns momentos específicos. Você volta no tempo, volta no tempo e sintoniza. Volto. Então, porque nesse momento, ele me olhava. Sintoniza com ele. Ele me olhava de uma forma constrangedora, sabe, Raimundo? Eu olhava pro prato e estava te marcando. E estava te marcando e falando: você é meu. Você vai fazer o que eu preciso que faça no Brasil e no mundo. Eu tento, Raimundo, eu tento.
Mas você está tentando, você está fazendo exatamente o que ele quer. Esse momento, eu te falei de 3 momentos, né? O primeiro momento é um momento muito importante. Meu pai entrou no retiro comigo pela primeira vez. Eu vim, ele, primeiro meu pai, depois de muito tempo eu, depois de algum tempo minha irmã e depois minha mãe junto, né? E eu cheguei, ele caminhando ali na Cantina Velha, descendo já no finalzinho da Cantina Velha, e meu pai de frente para ele, e me perguntou algo que eu não estava preparado, né? Pedi a bênção para ele, eu não sabia nem o que era bênção, né? Minha cabeça estava totalmente voltada, eu nem sei a minha idade, talvez 8 anos, não sei, 6, não faço a menor ideia. E aí ele disse assim, pede a bênção para ele. Aí eu peguei as mãos dele, aquela mão incrível que você conhece bem melhor do que eu. Nossa, maravilhosa. Macia, né? Então eu dei aquele beijo nele, pedi a bênção e eu ouvi aquela voz dizendo, tá abençoado pelo mundo racional, meu filho. Eu acho que a minha vida... essa é a minha viagem. Eu viajo, eu vou e volto um tempo. Entendeu? Abençoado pelo mundo racional. O que mais a gente pode querer? Não é verdade? É verdade, Raimundo. É verdade. O que mais que a gente pode querer? Abençoado pelo mundo racional vindo da voz dele. Da voz dele. Porque com certeza era o racional superior que a gente estava falando. Meu pai, meu Deus. É verdade. Manuel Jacinto Coelho foi um ser que a gente não vai conhecer outro igual. Porque não vai existir outro igual. Não vai existir nem sombra, imagina igual. Não tem. Não é isso? Raimunda, conta para mim mais um pouquinho da tua linda história, das tuas experiências com esses homens chegando ao redor dele e sem saber o que fazer. Conta para mim como é que desarma esse povo aí, que vem com títulos e tamanhos e posturas e todo mundo desarma na frente dele. Nossa, muita gente que chegava perto dele vinha com milhares de perguntas, mas não fazia nenhuma, porque simplesmente desabavam em chorar, e ficavam muito emocionados, e não tinham, dava nó na garganta, e não tinha como fazer a pergunta que queria. Então ele respondia isto ou aquilo, porque a pessoa tinha na mente, né? E a pessoa falava, mas como, pai? Eu ia falar isso para o senhor. Não precisa falar, não. Eu já sei o que você quer. Era muito interessante, muito interessante. Experiências de cura, você lembra de alguma, de pessoas que vieram doentes para lidar com ele? Olha, muita gente, muita gente. Eu lembro assim, as pessoas chegavam com flores para agradecer por ter sido curado do câncer, outros por ter conseguido emprego, outros porque conheceram ele. Assim, essas coisas, né? Era muito diverso as pessoas que chegavam lá para pedir ajuda, para pedir ajuda para os filhos drogados, e com o decorrer do tempo a pessoa vinha agradecer porque o filho já tinha ficado curado. Nossa, isso aí era cotidiano, já era rotineiro, sabe? Como é que você via esses rostos, né, essas pessoas com as suas dúvidas, né? A gente sabe que isso é do ser humano, e eu acho até muito natural que a pessoa duvide, né, da cultura racional, do livro Universo em Desencanto, como a gente já ouviu o relato, mas esse aí é Deus? É esse que é Deus? Pois é. E eu acho essa parte tão linda, porque ele é algo sem dúvida inexplicável pela sua simplicidade. Ele tem as suas nuances, porque eu acho que lidar com o bicho é difícil. Então ele tem esses momentos mais intensos, porque tem que ter, porque o bicho não respeita mesmo. As pessoas às vezes chegavam perto dele, pai, eu posso fazer isso e isso? Aí ele respondia, pode. A pessoa nunca perguntava, pai, eu devo fazer isso e isso? Porque quando você pergunta se você pode, você já está dizendo que você pode. É verdade. Agora, pai, eu devo fazer? Então, não, você não deve fazer por esse ou por aquele motivo. Ou então, você deve fazer por esse ou por aquele motivo. Então, muitas pessoas vinham agradecer emprego, ou então, alguém que trabalhava fora, mas não podia
faltar o serviço, e ele dizia, fique aqui uma semana, um mês, e a pessoa ficava. E quando a pessoa voltava, todos os pontos da pessoa estavam batidos. E se a pessoa tem aparecido lá? Como explica isso? Então, só Deus pode bater o ponto de uma pessoa que não trabalhou, não é verdade? Eu ouvi esses relatos de 2 pessoas pessoalmente, inclusive uma delas me falou que foi a pedido para abandonar o posto, né, como funcionário público, né, dizer assim, eu não posso fazer isso, eu vou perder o meu emprego. Aí ele falou assim, não, você pode ficar aí 30 dias aí, algo assim, ele me contou na época. E ele voltou, assim, assustado, preocupado, e já encontrou com a chefe, já como se fosse ontem. Falei, pois é, eu estava te procurando para te entregar isso agora, e agora você continua. Ele olhou para ela assim, ficou esperando alguma coisa, né? Sair alguma coisa. E ninguém notou que ele passou 30 dias fora. Pois é, isso acontecia muito. E a pessoa vinha agradecer, pai, eu não fui mandado embora. Mas eu não disse que você podia ficar aqui, que eu garantia você no seu serviço? Isso era muito rotineiro, muito comum acontecer isso, sabe? E a simplicidade dele também, porque às vezes eu vejo dessa maneira simples dele. Ele, muitas vezes ele tirava a primeira pessoa, dizendo eu faço, eu sou, eu posso, né? E entregava na mão do mundo racional e dizia que eles resolvem, eles são os donos, né? São eles que decidem. Isso. Ele não dizia eu faço, sim, né? Sim. Ele dizia eles resolvem, eles fazem. Exato. Eles vão te acompanhar. Você está abençoado pelo mundo racional. Exatamente. Ele não estava dizendo que era ele que estava fazendo aquilo, Exatamente. mas e sim o mundo racional. Ele não dizia eu sou dono disto, mas ele dizia eles são dono disto. E a gente tem esse hábito de falar isso. Aqui nós não somos dono de nada. Não. Eles são donos. Nós só estamos administrando. Não é isso? Era muito difícil, Raimunda, para você, porque eu acho que nesse momento que você entrou como uma jovem, né, a que vem totalmente sem noção da vida, né, pela tua idade, e começa a encontrar uma realidade tão absurdamente diferente de qualquer outra realidade, porque lidar com ele, estar vivendo ao lado dele não é nada simples, eu acredito. Não era mesmo, não. Baseado em relatos, baseado em pessoas que comentam, né? Então, Mas, com o decorrer do tempo, ele foi me moldando, porque a única coisa que eu via na minha frente era ele, eu não me interessava por mais nada. Eu não queria saber de mais nada, eu não queria saber o que acontecia lá fora, porque o meu objetivo era aprender com ele. Eu queria aprender tudo que eu pudesse aprender com ele, eu queria aprender com ele. E assim foi. Até o último dia da minha vida vai ser desse jeito. Aprendendo com ele, porque ele continua nos ensinando de uma forma, de outra, no dia a dia, nos nossos afazeres. Uma coisa interessante que aconteceu aqui comigo e com o Colombo é que nós estávamos plantando aipim. Olha só, nós estávamos plantando aipim. Não encontrava ninguém para nos ajudar a plantar esse aipim. Meu Deus, debaixo de uma chuva forte, e eu virei assim para a cabeça para cima e falei assim, oh meu Deus, por que eu estou fazendo isso aqui sozinha, só eu e Colombo? E eu ouvi a voz dizer para mim assim, mas você não está fazendo nada, você tem que fazer isso mesmo. E eu fui plantar esse aipim tão feliz da vida, menino, que rapidinho nós plantamos 5.000 pés, mais de 20.000 pés de aipim, só nós dois. Eu acho que então, essas experiências, né, por exemplo, a religião, eu estava fazendo alguns estudos, e esses estudos são estudos religiosos, né, sobre a história da religião. Então, a ciência, ela chama de... Eu sempre, às vezes, dou um branco para essa palavra, esquizofrenia. Ela chama de esquizofrenia ouvir vozes, né? Mas a história da religião, desde o Egito antigo, né? A nossa história moderna, que eu sempre falo isso, no Egito, se você é católico, é cristão da Bíblia, quantas pessoas, né, ouviam vozes? Se você é judeu, quantas pessoas ouviam vozes?
Se você é islâmico, quantas pessoas ouviam vozes, né? O profeta Muhammad, né, o autor, o coautor, assim como um mestre, um aparelho ligado a uma entidade, eu estava vendo até um documentário essa semana sobre isso, ele era atormentado por esse ser, entendeu? Que veio falando com ele. Então, nesses momentos históricos, o mais engraçado é que, tanto na Bíblia, por exemplo, que algumas passagens, ou no islamismo, ou no hinduísmo, onde você for procurar, tem alguém ouvindo vozes, né? E a ciência hoje chama de loucura, né? Isso é loucura. Mas o espiritismo prova que não é loucura, a Umbanda prova que não é loucura, né? Os grandes médiuns que já foram questionados no mundo provam que não é loucura. Então, quando você começa a lidar com uma situação, existem alguns ângulos para ver, né? Aquele que começou a ler o livro agora realmente tem uma série de questionamentos, uma série de dúvidas que vão surgindo. E aqueles que estão começando a lidar com essas vozes, por exemplo, eu tenho um relato recente de uma estudante nova, né? E ela começou a ter as provas das vozes, né? De coisas certeiras daquilo que vai acontecer, ou do que precisa fazer, ou do que precisa levar, e muito certeiro, algo que era improvável de acertar, e acerta na mosca, né? E com o tempo, quem é espírita, por exemplo, sabe da palavra mediunidade, que é médium, meio termo, né? Verdade. Começa a se ligar a esses planos inferiores e começa a ter algumas conexões erradas, às vezes orientações erradas, mas vem a orientação. É verdade, vem sim. Agora, quando você começa só para concluir essa parte, quando você começa a lidar, no seu caso, né, na sua vivência, com um ser que está ligado não só com esses polos, esses campos inferiores, e nesse diálogo com os campos inferiores, você presenciou certamente muitos desses momentos, né, desses diálogos, das mensagens, né? Muitos. E você vê que ele não é mais o mesmo homem, não é mais a mesma pessoa. A personalidade não é a mesma, a voz que ele ouve, que ele orienta, o que ele fala. Então ficam dúvidas para quem conversa com ele, como você testemunhou no início, né? Com quem conversa, com quem está conversando, para quem está perguntando, não é? Então, isso mesmo. Para você deve ter sido uma escola incrível, né, Raimunda? Nossa, foi uma coisa maravilhosa, porque quando eu era criança, eu tinha uns 8, 9 anos, exatamente, eu era criança, tinha uns 8 a 9 anos, aí eu vi o galo vir cantando no caminho. A gente morava numa roça, eu vi o galo vir cantando no caminho. Mas eu entendia o que o galo falava. O galo estava cantando e falando: o filho de Joana morreu, o filho de Joana morreu. Aí vi o galo, vinha cantando e falando isso: o filho de Joana morreu. Aí eu fui e falei pro meu pai assim: ô Cisé Hernando, que era o nome do meu pai, o galo está falando que o filho de Joana morreu. Ele falou assim: mas de onde você tirou essa ideia? Aonde você já ouviu o galo falar? Eu falei assim: mas o galo está dizendo e eu estou entendendo o que o galo está falando. O galo está dizendo que o filho de Joana morreu. Não deu meia hora para o irmão do rapaz que tinha morrido chegar lá e dizer que o filho da Joana tinha morrido. Aí eu falei assim: eu não disse que o galo falou comigo? O senhor não entende que o galo falou comigo? Isso não é surreal? Eu era criança. As relações para quem é estudante de cultura racional, todas elas são muito fáceis de absorver, né? Então é difícil a pessoa que não está acostumada com o entendimento das coisas da vida. A vida é muito além, para quem está ouvindo aí, a vida é muito além da nossa capacidade. Já dizia o grande profeta, né, o Yeshua HaMashiach, o Jesus, né, que tem muita coisa que a gente não sabe, que está além da capacidade de entender. Então o ser humano tem essa capacidade natural de se ligar a esses planos acima e muito acima, né, do ser humano. Então existem grandes médiums que fazem essas conexões, que premeditam os acontecimentos, sabem quando, aonde, com quem. E na cultura racional, ela está falando de 2 momentos, né? Então na cultura racional ela aborda todos esses momentos. Esse momento da sensibilidade, esse momento da conexão com o mundo invisível, né? Com o mundo que você conhece como mundo espiritual. E se você seguir, né, os seus livros, as suas escolhas religiosas, você vai notar que algumas pessoas, não todas, né, é sempre assim, 1 em 1000, 1 em 10 mil, tem uma certa sensibilidade.
E a cultura É racional, ela verdade. aborda que é muito além disso, porque não é algo de 1 para 10 mil, mas que qualquer um pode se ligar a essas energias abaixo e acima do Sol. É do É natural do ser verdade. humano, é do natural falar com essas forças. Para mim, para dar um reforço no que a Raimundo está falando, né? Eu passei meus anos iniciais, né, dentro do Retiro Racional, trabalhando e aprendendo dentro da salinha como aparelho e fui trabalhando as minhas dificuldades iniciais. E hoje, depois de muitos e muitos anos de experiência e contato, já estou muito mais tranquilo com o contato, com o diálogo. Eu estava lembrando de uma presença de 2 habitantes que teve numa caravana local aqui, viu, Raimundo? Então a gente está fazendo uma caravana local. É muito comum a gente Certo. lidar com algumas situações e eles se apresentaram materializados. Eu sei que são, porque vieram falar comigo numa abordagem específica, entendeu? E fizeram questão de me provar muito naturalmente, conversando naturalmente, que sabiam exatamente quem eu era, e o que eu era e o que eu faço, sabia de tudo. Então, ele não fez questão de me provar no sentido de me ferir. Ele fez questão de me provar no sentido de me dar certezas de que eu não estou falando com uma pessoa comum. Então, para quem está ouvindo, enxerga esse mundo como um mundo material, cercado de 8 bilhões de pessoas confusas que ninguém sabe o que o outro está pensando. Mas o racional superior da Terra, no caso a Raimunda, ter vivido isso com mais intensidade, ela viu centenas de pessoas presenciarem na frente dela. Então não é uma testemunha nem 2, mas centenas de testemunhas de que ele lia aquilo que você pensava. Ele sabia exatamente o que você pensava. E vocês vão ouvir mais relatos aí essa semana ainda, mais relatos de outras pessoas falando a mesma coisa, de experiências como a da Raimunda. E essa sensibilidade que ela tinha desde pequena, isso é porque a natureza dela, olha o passado dela em uma outra vida, né? Quem ela foi, ela já era uma pessoa espiritualizada, já era uma pessoa sensível às forças, né, do astral, porque assim é a história, né, Da natureza. o pouco da Com Amélia. a força da natureza. Exato, com as forças Da Amélia naturais da Baiana. natureza. Por quê? Eu conversava com as pedras, eu achava que as pedras falavam comigo, eu conversava com as estrelas. Um belo dia eu vi uma senhora falando para mim assim: ô Raimunda, olhe para cima, olhe para as constelações das estrelas, você vai saber tudo. Só que eu não sabia nem o que era constelação, para você ter ideia. Entendeu? E aí eu vi que não era uma pessoa comum, não era um ser humano que estava falando comigo. Era uma senhora, mas não era na roça. Não era uma pessoa. E isso é tão comum, para a gente colocar num nível bem alto, o símbolo do islamismo, né, que é o profeta Muhammad, que é o símbolo, ele caminhando, né, entre um ambiente para se expor ao mundo material. Às vezes ele saía e entrava numa gruta, uma caverna, para se recolher, para fazer nos períodos de meditação. E ele ouvia uma voz falando com ele: recita, recita. Ele: vou recitar o quê? Né? Aquela voz incessante na cabeça dele. E ele era uma pessoa que não era culta, era uma pessoa que realmente não tinha uma formação, não tinha estudo. E ele começou a transmitir sob pressão. Ele não foi sob vontade, não. Sob pressão inicial. Ele começou a repetir aquilo que ele ouvia. E as pessoas começaram a reconhecer, né, como o caso do galo que você falou aí, que na verdade você ouvia as forças, né, falando para você, e você associava a outros seres. Então, e no caso do profeta Muhammad, o líder do islamismo, foi assim. No caso da Bíblia, né, quantos outros ouviam as vozes, né, de anjos ou de Deus, né, conversando com Deus. Então é muito comum, mas as pessoas não têm essa visão que elas também são capazes de falar com Deus. E muitas sabem que são capazes de falar, mas não sabem que são capazes de ouvir a Deus. Exatamente. E é tão natural, elas sabem não é nada que pode especial. falar, mas não sabem que pode ouvir. Elas não têm esse discernimento dentro delas de saber que Deus está dentro delas e elas estão dentro de Deus. Se você tem Deus dentro de você, você pode falar com Ele. Basta você meditar
que você consegue se comunicar com ele. É verdade. Você faz uma meditação, você eleva o seu pensamento, que seja, porque eu não vou falar em raciocínio, para quem não estuda cultura racional, não vai saber o que é raciocínio, mas eleva seu pensamento lá no alto, não é verdade? Você consegue falar com Deus. Todos aqueles que se perguntaram, inclusive dos relatos que a gente tem gravado, que se perguntaram da presença de Deus, que realmente queriam saber quem é Deus, tiveram as suas respostas bem fortes, bem fortes. Bem positiva, né? Bem positivas, bem positiva. É verdade. E falando de doçura e falando de força, como é que a Raimunda via esse contraste, né? Aquela minha pergunta inicial, dos momentos mais doces desse ser humano inexplicável, né? Que o Manuel Jacinto Coelho, os momentos mais duros, assim, o momento que ele realmente puxava a orelha e chamava a atenção, né? Diz aí os opostos. Olha, né? Chamar atenção, ele sabia chamar atenção, até para chamar atenção, ele chamava atenção com elegância, sabia? Né? Então, eu vou te contar uma história de uma moça que bebia, mas bebia muito, mas ela bebia demais. E ela bebia até o álcool de passar a camisa dele. Nossa. Então, um belo dia, é sério, um belo dia ele chegou perto dela e falou assim: mas eu não estou falando para você que você não pode ficar bebendo esse álcool. Ele falou assim, perguntou para mim: Raimunda, ela está bebendo álcool? E na frente dela eu não pude dizer que não estava. Eu falei: infelizmente, meu pai, eu vi ela bebendo álcool, mas eu não queria delatar ela. Ele falou assim: ô Raimunda, quem fala a verdade não merece castigo. Você acredita que depois desse dia nunca mais a mulher bebeu? Ficou boazinha, boa de tudo. Maravilha. Porque é uma questão até... Essa questão de cura dele é muito interessante também, Raimunda, porque quando ele maneira que ele encontrou de curar a mulher... Exatamente. A maneira que ele encontrou de curar a mulher... Exatamente o que eu ia falar. Simplesmente fazendo ela passar uma vergonha, entendeu? Ela simplesmente passou uma vergonha. Às vezes com um chá, né, Raimunda? Com um chá. Então. Café com leite. Com um chá. Por que não usa... café com leite, um pão com leite. Se ele quisesse, ele podia dizer assim: eu vou curar você e vai ser assim agora. Isso. Mas ao invés de fazer isso, ele tirava o foco. E às vezes passava um remédio, passava um chá, passava uma rotina, né? E a pessoa curava de coisas E a pessoa curava. E a pessoa ficava boa. Nossa Senhora, vi tomar um café com leite. Quantas pessoas curou de dor de barriga com café com leite? Café com leite não se dá para quem está com dor de barriga, não é verdade? É verdade. Mas com ele funcionava. Não, com ele funcionava. Ele inclusive, a gente estava ouvindo um relato recente não é do Nazaré, eu acho que ela está falando sobre a água de flor de laranjeira. Ela falou assim: eu estava morrendo, tendo um infarto, né? Dona Zezé, não sei, acho que foi. Tá no canal aí, eu tenho que olhar com calma quem foi. Aí ela mandaram chamar na varanda, né? Dizendo que ela estava passando muito mal. Ela falou: estava tendo um infarto ali, né? E aí ele mandou o remédio. Ela olhou o copo e ela viu o copo assim pulando esses pontos de luz do copo, né? E ela olhava para o copo, aquele copo assim, jogando essas partículas de energia para cima. Ela bebeu o copo, né? Bebeu, melhorou. E aí depois ela foi falar o que era que estava no copo. Água de flor de laranjeira. A água de flor de laranjeira não brilha, não pula estrelinha no copo. Então ela podia ver, ela pôde ver, né? Quem não pode ver, vê então, lá o café, vê lá o chá, né? Chá de camomila, né? Então... É verdade. Quem está vendo o chá não está vendo o que está por trás do chá, né? O que está por trás do chá. É isso, meu amigo. Nossa. Os momentos mais duros deles. Os momentos mais duros deles. Você lembra de alguma coisa dura, assim, que foi forte? Não. Alguma autoridade, por exemplo? Forte. Não. Você chegou a viajar com ele para Brasília? Não? Chegou a sair com ele para algum estado? Fui para Brasília com ele. Onde ele ia, eu ia junto. Para tudo que é canto. Se ele fosse, eu estava junto. E como é que eram as autoridades no retiro, Raimunda?
nesse período? A autoridade que eu digo é a política, né? Pessoas de porte lá dentro. Sim, olha, era para mim era tudo normal, sabe? Eu encarava tudo aquilo tão natural que para mim não tinha. Podia chegar deputado, podia chegar senador, podia chegar prefeito, podia chegar vereador. Ele tratava todos iguais, sempre com muita elegância, todos iguais. Não existia preto, não existia branco, não existia rico, não existia pobre. Para ele, eram todos iguais. Ele tratava todos sem distinção, sabe? E eu achava aquilo maravilhoso, eu achava tudo isso muito lindo. Não era porque era o deputado fulano de tal que chegou, não era porque era o fulano de tal que chegou, que tinha... Todos eram tratados igualmente. Isso aí, nossa, não vai ter outro Manuel igual a esse, não existe. Igual a esse não existe, não existe. Não tem. Não tem. Tem mais alguma coisa que você quer compartilhar, que você separou pra gente aí? No momento eu não estou lembrando mais nada, não. Então tá, deixa uma palavra final pro pessoal que está te ouvindo, né? Conversa diretamente com quem quer entrar em contato com você, como é que faz, e se você tem alguma mensagem para essas pessoas que não conhecem, não conheceram o Racional Superior, né? Que começaram na cultura racional depois de 1991. Eu até considero um pouco antes, porque na verdade os últimos 2 anos foi bem diferente, mas se quem começou a estudar a cultura racional não teve o privilégio de conhecer Manuel Jacinto Coelho, qual é a mensagem que a Raimunda deixaria para essas pessoas? Olha, eu particularmente falo, leia o livro Universo em Desencanto com amor, com carinho, com abnegação, que o bem bate nas tuas mãos, que o bem bate nas tuas portas, que as tuas portas se abrem. Não precisa de mistério algum. Basta o livro dentro do seu próprio lar ou onde você estiver. A conexão com o racional superior é a leitura. Você fazendo a leitura com carinho, com dedicação, você alcança o que todos querem alcançar, que é a nossa individualidade com o racional superior, que é a nossa individualidade perdida, que está perdida há muito tempo, agora nós podemos encontrar no livro Universo em Desencanto. É isso, minha gente. Obrigado, Raimunda, demais. Obrigado por compartilhar esses momentos tão íntimos, na verdade, um momento tão belo. E mais uma vez eu te agradeço, né? Eu guardo a sua imagem com carinho, porque faz parte de um cenário tão rico para mim, tão magnífico, e vai ficar sempre assim. Que o racional... Eu particularmente adoro você, sua mãe, adorava seu pai, Figueiredo era uma figura, adorava o senhor Figueiredo, meu Deus do céu. Histórias. Ele viu? tinha carinho por Temos você, eu histórias. lembro, Raimundo, eu lembro que ele tinha um carinho muito grande por você. Eu acho que ele sabia da tua personalidade, ele sabia também do teu carinho com o mestre. Com então, certeza. eu acho que ele só juntava uma coisa com a outra, com o pão de quarta-feira que ele tinha que trazer. Verdade. Né? Isso. Você lembrou do pão de quarta-feira? É verdade. Ele me contava. Sua mãe. Ele me contava que trazia o pão toda quarta-feira para o mestre. E aí, um belo dia lá, começaram a cobrar dele: cadê o Figueiredo com o meu pão? Né? Ele chegava na quarta-feira, tomava conta dos relógios. O Figueiredo. E quantas vezes, inúmeras vezes, ele saía e cadê o Figueiredo? Vamos, Figueiredo. Nossa Senhora. Ele dirigiu ficou na nossa vezes, história. Né? Ele contou para mim uma vez. Ele contou para mim uma vez. Vamos, assim, Figueiredo. Cadê o Figueiredo que não está vindo? Chama o Figueiredo. Ele contou uma vez que estava dirigindo o carro ali por perto mesmo, né? Ali por perto. Aí ele olhou uma rua assim deserta, né? Assim, uma rua estranha, né? E ele dirigindo, preocupado para fazer o melhor possível, para levar para um lugar seguro, né? E aí o mestre dizia: vamos por ali, Figueiredo, né? Aí ele: mestre, ele contando para mim, tá meio escuro ali, não dá para ir para outro lugar, entendeu? E ele contando com uma espécie de remorso, né? Porque você quer seguir as ordens para ajudar, mas ao mesmo tempo você quer proteger, né? Então você fica naquela dúvida, naquele dilema, né? Então tá, Figueiredo, então vai por ali, entendeu? Então
ele estava vendo alguma coisa, né? E meu pai comentou isso comigo com muito, assim, com peso, de dizer assim, puxa, eu quero fazer e ao mesmo tempo não fiz. A gente fica assim, né, pensando, mas ele teve poucas experiências com o mestre. Você sabe que na transformação dele, Figueiredo estava junto, não Eu sabe? sei, meu pai contou. Meu pai trouxe o Bebeto. A história foi assim, a pessoa que, para não mencionar e não ferir o nome da pessoa, né? A pessoa falou para o Bebeto não vir. E meu pai era amigo do Bebeto, de plantão de quarta-feira, andava com o Bebeto para cima e para baixo, né? Então, ele chamou o Bebeto e o Bebeto foi. Eu fiquei no retiro, né? Eu estava no retiro. E minha mãe foi, né? Minha mãe, meu pai e o Bebeto, não é isso? Acho que você lembra bem do... Lembro. E ele me contou, Raimunda, assim, é um relato que é muito forte, né? Eu acho que não vale a pena contar ao vivo, né? Porque é algo que é muito pessoal. Mas no último segundo dele e do Bebeto, os dois compartilharam um relato muito forte. E foi, eu acho que ele te falou isso na época, certamente ele te falou, depois de algum tempo, porque os dois ficaram mexidos. Não foi um que viu, foram os dois que viram ao mesmo tempo. Então é mais uma prova de que o racional superior da Terra está muito além do que a gente imagina, do que a gente vê do físico, né, ali do material. Muito além de tudo isso. Muito além. Nossa Senhora. Mas foi uma... A história está só começando. Foi uma... A gente falou sobre isso agora, eu falei aqui em casa no dia 13. É muito difícil definir o dia 13, né? Porque cada um pode ver de uma forma. Eu vejo em vários ângulos, porque eu assim sou obrigado a ver, né? Eu não posso ver só por um ângulo. Sim. E eu vejo que de algum ângulo era uma necessidade, porque nós estávamos ali dependentes, viciados numa bengala, né? De estar sempre pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo proteção, pedindo isso. Então nós nos tornamos dependentes de um processo. Ao mesmo tempo, é uma emancipação, é uma maturidade, porque ele fez a parte dele. E que mais ele podia fazer? Servir de babá para todos nós. Não tem sentido, né? Ele deu o livro, ele deu a solução, ele deu a orientação, e mesmo assim o povo ainda vai pedir. A gente não precisa de bengala, não é não? Não. Ele deu a oportunidade de você caminhar com suas próprias pernas para você ter sua própria orientação. Exatamente. Você ter o seu ponto orientador. Exatamente. Você tem que ser, você precisa ser para que você se liberte, para que você seja um libertador. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E por outro ângulo, né, um dos ângulos eu falei, né, por outro ângulo, o ângulo de quem viveu ou conviveu, né? Você muito mais do que eu, porque eu estava ali na frente dele, né? Eu vivia subindo e descendo como um jovem, né? Vivendo aquela minha realidade paralela, né? Porque eu estava no retiro vivendo em outro planeta, né? A minha vida era ali. Eu cresci com as meninas lá da Dona Argélia, né? Então a minha vida era eu era muito parte daquilo tudo, né? Então, a saída dele, eu lembro que eu estava com o Cosmos, né, aquele africano de Gana, na África, né? E o Cosmos não entendia como eu chorava naquele busto, né, olhando para o busto dele, e a minha vida ali parece que tinha caído um pedaço da minha vida. Então, são momentos muito fortes. E você viveu esse cenário, né? Você viveu muito mais do que muita gente. E a gente fica com esse coração partido porque a gente perde por um outro lado, né? Mesmo que a gente fala, cada ângulo é uma história. Então, olhando pelo ângulo material, pelo ângulo emocional, para quem realmente tem alguma relação emocional, né? Eu tinha e tenho até hoje. Tanto é que esses momentos, né, da minha lembrança, eu até acho, Raimunda, que eu tenho um outro momento com você também, porque eu estava subindo na varanda e eu fui falar com o mestre. Eu devia ter ali, sei lá, 10 anos de idade, ou 12, não sei, alguma coisa assim, e eu dando salve para ele na varanda, falando com ele mentalmente e conversando naturalmente com ele, mas ninguém me ensinou isso. É como você na sua juventude, era muito natural para mim. E eu conversando sem abrir a boca durante muito tempo, e alguém chegou da varanda, talvez você, e dizendo: ô menino, você já pode ir, já. Eu estava ali um tempo já, 3 minutos, 5 minutos, não sei. Mas conversando e ele me respondendo e fazendo sinais e apontando para onde eu realmente estava nessa conversa, né? Então,
Era um ser muito além de tudo isso. Então a gente fica com um elo. A minha imagem, mais uma vez, lá no início da conversa, dele sentado ao meu lado, nessa mesa de jantar, né, nessa churrascaria, onde estava todo mundo dançando. Então ficaram momentos tão fortes e eu tive tão pouco. Porque se eu pudesse voltar e reverter isso, eu ficaria muito mais tempo tomando conta dele. Eu ficava do lado do tigre ali, brincando com o tigre, e a minha vida era essa fantasia que infelizmente eu lamento. Então é essa perda, é esse outro ângulo que eu sinto falta. Certo. Eu vejo. Eu também. Eu vejo como nossa, é algo assim. Eu tenho aqui uma foto na minha casa em tamanho real dele, né? Dos anos 70 que eu imprimi. Então, assim, ele faz parte da minha rotina, da rotina da minha família diária. Eu passo por ele como passava na varanda diariamente, porque se passava uma vez, era salve. Se passava 150 vezes num dia, era salve, né? E no dia que não passava, na hora que não passava, dava o salve, é a hora que ele cobrava. Você fazia 149 vezes. Você decidiu não fazer 150... Porque tu sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tem uma hora que você cansa, né? Você cansava, você fala, agora eu não vou dar salve. Você sobe, você dá salve, você desce, você dá salve. Você sobe, você dá salve. E tem uma hora que cansa, Raimundo. Tem uma hora que você fala, não, agora eu não vou dar salve. Era a hora que ele cobrava. Agora eu não vou dar salve e você acaba dando. Ô menino, volta aqui. Volta pra dar o salve. Então, assim, ele foi embora e a sensação que eu tenho... óbvio, a gente está falando de matéria, né? A gente não está falando de outras coisas. A sensação que eu tenho é que ele nos ensinou, como um maestro, cada um com seus instrumentos, a tocar o seu instrumento e ler a partitura. Então, quando ele vai embora, a sensação que a gente tem é que a gente não sabe tocar. Porque o que se vê hoje em dia, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, com toda o amor, a fraternidade que ele nos ensina, né? Não ensinou, ele ensina, porque isso é diário, né? Todo o conhecimento e a beleza da cultura racional, você vê em raros músicos dessa orquestra. Então eu sinto, nesse outro ângulo, a parte material, que esse meu maestro, meu amado maestro, nosso amado maestro, ele faz uma falta muito grande. Não só por tudo aquilo que a cultura racional representa. Eu sei que ele transferiu para nós essa responsabilidade. É nossa a responsabilidade e não de mais ninguém, de cada estudante, de fazer aquilo que tem que ser feito. Então para mim fica esses fragmentos de memória para você muito mais. Se eu pudesse pegar emprestado um pouquinho da tua, eu pegava um pouquinho da tua, porque eu sou realmente muito grato a ele. As provas que ele me deu aqui fora, Raimunda, as materializações que eu vi, os habitantes que vieram fazer parte de divulgação, prospecto, as coisas que eu passei do lado de cá. Tá provado, sabe? Provado e comprovado de que ele está do meu lado. Principalmente porque, aliás, meu não, né? De todo estudante de cultura racional. Então, todos nós. Então a gente está falando dessa ausência presencial. Ele está presente, óbvio, mas a matéria de quem conviveu com ele, no teu caso muito mais que eu, a gente sente falta daquela mão macia, a gente sente falta daquele ser incrível, daquele olhar incrível, daquela paz que ele representa. Nossa. É verdade. Que tocava dentro da gente, emocionava, né? Muito. Meu Deus. Desse homem que controlava o vento com esse relato do Jornal Racional, a Terezinha falando, todo mundo reclamando na varanda que estava quente, né? E de repente, naturalmente, começou a bater alguém comentou, mestre, por que o senhor não muda? Tá no relato do vídeo, né? Tem relato em vídeo. Por que o senhor não dá um jeito aqui? Tá quente demais, mestre. E depois de um tempo começou a bater uma brisa, alguém notou e falou assim, agora começou a ventar bem, né? Aí olharam para ele assim de canto de olho, né? Assim, entendeu? Esse ser incrível, não falava nada, não fazia questão de ser. Então, eu acho que é isso que faz falta, sabe? Faz falta olhar para ele e dizer, nossa, eu quero ser como você. Então, a minha meta hoje, Raimunda, principalmente em 2025 agora, que eu foquei mais em expandir a minha, como falamos no mundo aqui, a espiritualidade, né? Se tornar cada vez mais
próximo a ele. Então faz falta, faz muita falta. É óbvio que ele está presente. Hoje eu estava, antes de conversar com você, porque ele fez parte desse momento que eu mencionei com você. E eu vi muito você, eu e ele, e eu acho que está mais do que provado que está presente na tua vida, na minha vida, na vida de cada estudante. Com certeza. E eu só te agradeço por compartilhar com a gente a tua jornada, viu? Obrigado. Tá ok. Então tá bom, meu amigo. Salve. Um abraço. Um abraço. E a gente se vê em breve. Fica com Deus. Que o racional superior nos proteja sempre, nos ampare sempre. Verdade, minha irmã. E nos ilumine sempre. É verdade. Tá bom? A você também, minha irmãzinha. Um abraço racional. Salve. Obrigado. Para você também. Salve. Tchau. Esse foi o Encontro Racional com a nossa irmã Raimunda Nonata Batista. Ela hoje é residente do Rio de Janeiro. Bem pertinho do Retiro Racional, em frente ao Retiro Racional, junto com o nosso irmão Colombo. Eu agradeço demais a você. E você que está nos ouvindo, está ouvindo esse Encontro Racional, eu lhe convido a falar do Racional Superior, a falar das suas experiências com o mundo racional, a falar das suas provas e comprovações, das suas dificuldades iniciais, da sua leitura, dos seus conflitos iniciais, porque sempre existem, né? E se você quiser, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, só escrever e a gente vai tentar entrar em contato com vocês para gravar. Se você não quiser falar no Encontro Racional, mas quiser deixar só o relato, quiser mandar o relato inteiro em áudio, a gente está guardando algumas pessoas que falaram que iam mandar o relato completo, mandou picotado, né, em pedacinho. Pode mandar pelo WhatsApp também, a gente coloca inteiro no ar. Algumas pessoas pediram para mim ler o relato, né? Se quiser que eu leia o relato, eu posso ler também o relato. E a gente vai registrando esses momentos únicos que cada um viveu e que em conjunto, todos lado a lado, vão falando daquilo que é verdade, daquilo que é fundamental. Falar sobre a presença do racional superior em nossas vidas. Falar sobre a força da energia racional. Falar sobre a presença do mundo racional nesse plano material desde 1935. Então, mais uma vez, um abraço racional e a gente se vê em breve no próximo Encontro Racional. Salve.